Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre ansiedade. Existe uma ansiedade natural, aquela que não traz transtorno para nossas vidas. Quando nós desejamos algo, ficamos logo querendo que aquilo aconteça, mas isso não traz transtorno para o nosso físico, nem para a nossa mente, nem para os nossos pensamentos. E eu queria ler aqui uma palavra que está em Provérbios, capítulo 12, verso 25, que diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Que palavra é essa? É uma palavra natural, de ânimo natural? Pode ser às vezes que sim, mas a verdadeira palavra que vai fazer com que nós sejamos curados da ansiedade é a palavra de Deus. Quando nós estamos na dúvida, a dúvida é algo terrível, a incerteza é algo terrível que aprisiona não só a nossa mente, mas também as nossas emoções. E eu queria falar um pouquinho sobre alguns sintomas da ansiedade e eu listei aqui num papel para que eu não pudesse me perder e eu vou ler algumas coisas. A ansiedade pode gerar, primeiro ela gera um pânico, ela gera um aprisionamento das nossas emoções e do nosso raciocínio. E esse transtorno, ela pode gerar pânico. O que é o pânico? Somos acometidos subitamente de pensamentos que não queremos ter e aqueles pensamentos tomam um vulto tão grande que nós não conseguimos aquietarmos, não conseguimos controlar. Aí existe uma série de coisas no nosso organismo, uma série de reações químicas que vão aprisionando ao nosso ser e fazendo que nós venhamos a enfermar. Depois existem fobias. Muitas pessoas têm fobias. A fobia é algo que às vezes aparece uma vez ou outra quando você depara diante de uma situação. Eu já sofri de fobia de altura. Eu não podia ficar em lugares de altura. Eu tinha muito medo e pela graça de Deus e pela glória do Senhor, Ele curou o meu ser. E hoje eu posso ficar na altura, que eu não sinto mais aquele desconforto incontrolável, né? A pessoa perde completamente o domínio da sua razão e das suas emoções. Isso é nocivo para nós. Depois tem aquela ansiedade social. As pessoas às vezes não conseguem se relacionar, sentem-se vigiadas o tempo todo, elas não conseguem falar em público, elas não conseguem se relacionar porque parece que estão sendo vigiadas em todo o tempo, parece que vão estar sendo reprovadas em todo o tempo. Isso é consequência de uma insegurança emocional muito forte. Depois tem aquelas pessoas que têm preocupações excessivas acerca de qualquer assunto. Existe a preocupação natural, nós temos uma preocupação, mas aquilo não pode dominar o meu coração. Não pode fazer com que eu venha viver aquele problema 24 horas, dia após dia, hora após hora, como um pensamento obstinado. Né? A preocupação, essa preocupação excessiva acerca de um assunto ou acerca de muitos assuntos, faz com que nós tenhamos insônia, faz com que nós fiquemos cansados corporalmente, mentalmente, emocionalmente, desistente de tudo e mais. Provoca estresse, o nosso corpo entra em reboliço completamente. E como nos livrarmos dessas preocupações que são persistentes? Às vezes acerca de um assunto, falta de dinheiro, eu tenho preocupação, eu penso naquele problema dia após dia, segundo após segundo. A dúvida e a incredulidade e a falta de confiança na provisão de Deus me assola constantemente. São sintomas terríveis que dominam o nosso ser. Depois,
Nós temos a tensão muscular. Tem pessoas que ficam tensionadas, sente dor no pescoço, sente dor na coluna, sente dor na perna, sente dor de cabeça, tem enxaqueca, mas isso é um sintoma constante, dia após dia, segundo após segundo, e não consegue se livrar disso. Depois tem pessoas que sofrem de indigestão crônica. Qualquer coisa que come, bum, vai para o banheiro. A barriga incha, o intestino fica irritável, a pessoa tem períodos de diarreia ou então períodos de constipação intestinal e às vezes ela não consegue entender por quê. Porque no nosso organismo existem reações químicas mediante as nossas emoções. E eu quero dizer para você hoje que o Senhor quer fazer com que nós venhamos aprender a controlar as nossas emoções, a controlar o nosso ser. Deus quer ter domínio sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre o nosso corpo físico. É isso que o Senhor quer falar hoje, nessa manhã, para mim e para você. Depois tem pessoas que, ao se expor, elas tremem, elas têm suor na mão, elas têm medo de falar em público, elas ficam agitadas, porque elas têm medo, sabe de quê? De serem julgadas, de serem observadas. Elas são inseguras e são assoladas com essa ansiedade que transtorna a vida delas e elas ficam paralisadas e não conseguem avançar em nada. Ficam presas a um passado, ficam presas àquilo que aconteceu lá atrás. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, a nossa vida diante do altar, cremos no sacrifício da cruz como o sacrifício perfeito que Cristo Jesus fez. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus quer fazer com que você venha viver esse novo. A Bíblia diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque eles vão se romper. O odre era feito com uma pele de animal e quando o vinho era colocado ali, aquele vinho vai esticando a pele, até que você termina aquele vinho e aquele odre ele já não pode ser mais usado com vinho novo, porque quando você coloca o vinho novo, há um processo de fermentação e aquele odre vai se distendendo e ele pode se romper. Deus quer fazer coisas novas na sua vida e na minha, mas para isso nós primeiro precisamos entregar o nosso coração totalmente na mão de Deus. As nossas emoções precisam ser controladas pelo Espírito Santo de Deus, porque do contrário, seremos completamente dependentes de medicamento, dependente daquilo que Deus não quer que nós venhamos a depender, temos que depender da palavra do Senhor, temos que depender da sua misericórdia, temos que depender daquilo que Deus tem para nossa vida, quando temos a confiança e a certeza que Deus está no controle da nossa vida. Hoje é dia de lançar por terra a dúvida. A dúvida traz tormento, a dúvida traz incerteza, a incerteza traz insegurança, a insegurança traz depressão, a insegurança traz ansiedade e somos dominados e ficamos paralíticos, impotentes, e Deus quer derramar no meio do seu povo poder, autoridade para proclamarmos as boas novas do Evangelho e sermos libertos para libertarmos vidas de todo cativeiro do mal pelo poder que é no nome de Jesus. Hoje é tempo de você fazer um autoexame naquilo que você tem sido deficiente, para que o Senhor entre com providência e ajude você a vencer essa muralha. Tem pessoas que sentem tanto pânico que é um medo incontrolável, resultado às vezes de experiências negativas sucessivas. Deus é o Deus que te cura a mente, que te cura de todo trauma. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Senhor fez aquele sacrifício na cruz. Ele foi um homem de dores. Ele teve a sua natureza humana. Ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos hoje, para que ele pudesse nos dar condições de entregarmos todo o nosso ser
nas mãos do Senhor, cada área da nossa vida, para que Ele venha operar, venha trazer graça, se venha trazer tranquilidade e paz. É isso que o Senhor quer promover no meio do seu corpo e no meio da nossa vida. Tem pessoas que têm flashback, elas não conseguem controlar, elas são atormentadas por pensamentos de coisas que elas vivenciaram no passado e que volta e meia vem acusar, volta e meia vem na sua mente e ela não tem controle sobre aqueles pensamentos. Mas hoje é tempo de Deus tratar no seu pensamento e você colocar cativo todo pensamento para o Senhor. Pensar naquilo que é puro, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que vai promover a paz. É a palavra de Deus que nos ensina acerca disso. Tem pessoas que são perfeccionistas a tal ponto que elas não conseguem ter paz. Elas veem defeito em tudo. Elas têm que ter tudo muito arranjadinho, muito certinho. Quebra. Aquilo se torna um transtorno. Às vezes você vai numa obra, está uma pintura um pouquinho mal feita, a pessoa começa a quebra e faz tudo outra vez. E aquilo vai dominando a mente dela. A pessoa perde tempo da vida dela, se detendo com coisas que não têm importância nenhuma. Devemos ter as coisas arrumadas sim, mas tudo com tranquilidade, com equilíbrio, sem sermos exagerados aos extremos. Quando nós vamos para os extremos, ou nenhum ou muito, nós sofremos o dano nas nossas mentes e nas nossas emoções. Hoje é tempo de Deus consertar o nosso caráter, a nossa personalidade e tratar conosco para que possamos ser irrepreensíveis na sua presença. Tem pessoas que têm comportamento compulsivos. Por quê? Porque tem uma ansiedade tão grande que elas comem. Elas não conseguem parar de comer. Isso elas não conseguem. É tempo hoje de entregar essa compulsão ao Senhor. Outros têm compulsão por comprar. Quanto mais compra, mais quer comprar. Vamos rever os nossos conceitos, aquilo que realmente vale a pena e aquilo que realmente não vale a pena. E eu queria ler uma palavra que está em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplicas, com ação de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como ter um coração, que são as minhas emoções, e a minha inteligência, o meu pensamento guardado em Cristo Jesus? Eu preciso orar acerca da minha deficiência. Eu preciso suplicar a Deus o seu favor para que eu seja curada e liberta desse mal. E eu preciso ser grata a Deus, porque Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Então hoje eu te convido a depositar as suas fraquezas, as suas incapacidades, para que o Senhor venha remover do seu meio toda ansiedade. É toda, não é uma parte, é toda, sabendo que Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Ore ao Senhor, suplique ao Senhor, chore diante do Senhor. E quando esse medo vier te abater, quando essa ansiedade vier te perseguir, clame ao Senhor nesse momento. Declare a palavra de Deus, que é poderosa para quebrar esse jugo infernal que quer atormentar a sua vida, trazendo laços de enfermidade. Hoje é tempo de largar esse fardo nas mãos do Senhor Jesus. Tome o fardo dele, aprenda acerca dele e você conseguirá pisar certamente no caminho bom.
e terá o seu coração renovado e abençoado. Senhor Jesus, eu coloco a vida dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nas tuas mãos. Que hoje o Senhor entre com providência, com teu imenso poder. Que essa ansiedade que tem assolado as pessoas caia por terra pelo poder do nome e da cruz de Cristo. E que a nossa oração possa ser respondida pela tua infinita misericórdia e que eles possam alcançar a paz que excede o entendimento. Jogue fora a dúvida, creia na palavra de Deus e que se coloque para o Senhor e seja curado desse mal pelo poder que há no nome de Jesus. Tenha um bom dia.